Quem somos? O que buscamos? A DINI-ONE apresenta o núcleo técnico operacional do maior centro de diagnóstico em genômica da América Latina. Somos especializados em exames genéticos de alta complexidade e medicina personalizada. Oferecemos o melhor da medicina diagnóstica para nossos pacientes e contamos com uma equipe de especialistas em genômica, biologia molecular e bioinformática. Temos à nossa disposição o que há de mais inovador para aumentar a efetividade do tratamento e qualidade de vida dos pacientes. Contamos com equipamentos de amplificação e sequenciamento de última geração e metodologia de análise avançada. O nosso compromisso é trazer um diagnóstico de precisão com excelência. Trabalhamos juntos para entregar sempre o melhor resultado, porque aqui cada paciente é único. Você é a nossa razão de existir. Dude, uma coisa interessante enquanto o pessoal está entrando, se alguém tiver alguma dúvida ou alguma pergunta relativa à aula anterior dos conceitos básicos, né, em biologia celular, biologia molecular, e já quiser deixar postado aqui, enquanto as pessoas estão entrando, é algo que já pode ser dito também. Se qualquer dúvida que vocês já tenham, que tenham lembrado da aula anterior, ou quem teve a oportunidade de assistir, está lá no Workplace. Tá. Você quer que eu fale isso? É isso? Não, na verdade já tá no áudio para todo mundo. É mais para se alguém tiver, enquanto a gente aguarda só mais uns 2, 3 minutinhos até que todo mundo entre, né? Já estamos com 74 participantes já logados Tô vendo, até o momento. 78. A pergunta no chat que Abner escreveu que não consegue ver os participantes nessa modalidade de apresentação do tipo webinar, só os apresentadores conseguem ver todos os participantes. Os participantes que estão logados como participantes, eles só veem a si mesmos e aos apresentadores. Certo. E a outra manifestação é se o participante consegue falar. O participante não tem voz direta no modelo webinar, ele só consegue postar pergunta pelo chat, mas na medida do possível a gente vai trazendo todas as perguntas a público também, porque aí o palestrante vai podendo comentar. Isso facilita esse modelo, porque é comum de você entrar quando todo mundo tem voz e fica muita gente com o microfone ligado, né? Toma-se Faz muito barulho. tempo. Aí acaba que esse modelo ele torna mais dinâmico e dá foco na mensagem. Bom, são 5:02, a contagem aqui está em 85 participantes mais 4 panelistas, com um total de 89 participantes logados. Acho que a gente já pode iniciar. Então, boa tarde a todo mundo, obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. A aula anterior, de segunda-feira, que também o Dr. Dude deu essa aula, eu assisti novamente lá no Workplace, realmente foi um material muito bom, muito legal, de introdutória do tema. Agora é a continuação natural nesse mini curso da DINI-ONE que foi proposto, porque uma vez que os conceitos de biologia molecular foram passados na aula anterior, agora o Dr. Dude vai explicar como a gente aplica eles na prática para executar exames e para fazer análises e como que a gente qual é a lógica por trás dessas análises. Isso vai ser a base, essas 2 primeiras aulas, de tudo que vai ser discutido nas aulas seguintes, que já vão ser focadas nos contextos clínicos das subespecialidades. Então, mais uma vez, esse curso que é uma iniciativa conjunta da DINI-ONE, do DASA Educa e da Medicina de Precisão, a gente tem o prazer de contar com o Dr. José Eduardo Levi, super especialista em tudo isso que ele vai falar e tudo isso que ele falou. E Dude, o microfone está com você, fica à vontade, à disposição. Quem tiver perguntas e comentários pode ir postando no chat que a gente vai anotando e havendo tempo ao fim da aula a gente comenta ao vivo, senão a gente posta as perguntas e as respostas depois no Workplace. Boa tarde para todo mundo e mais uma vez obrigado e divulguem, por favor, esse curso para os seus colegas. Bom, boa tarde. Obrigado, Dr. Caiati. Prazer estar aqui novamente com vocês. Espero que sejam os mesmos que participaram da primeira aula, que a gente vai sempre se referir ao que aconteceu na segunda-feira também. E a ideia, novamente, é condensar a parte de metodologia aqui para que vocês possam acompanhar melhor as próximas aulas.
Então, bom, antes de falar o nosso NAM, o NAM exclusivo da DIMAN, de genética, onde você tem um atendimento exclusivo, direto e personalizado, com especialistas, informações sobre metodologia, sobre laudos, etc. Qualquer médico ou outro profissional de saúde que queira, o NAM está à disposição. Bem, eu vou falar então de técnicas e metodologias em exames genômicos hoje. E se vocês se recordam, só esse slide que eu trouxe da aula passada, que eu achei que ficou um pouco vago ainda, e é um ponto muito importante, facilita muito a leitura de trabalho, de laudos, etc., que é o foco aqui que eu coloquei nesse quadrado azul, em substituição de base ou mutação pontual, ou variação de base única. Vamos falar um pouquinho a seguir. Então, só para a gente reforçar aquilo que eu falei, pelo código genético, cada 3 bases formam o que a gente chama de códon, e por algum motivo que nós não desconhecemos, mas deve existir uma lógica divina ou enzimática, bioquímica, o código genético se estabelece dessa forma: 3 bases nitrogenadas, 3 nucleotídeos, codificam para um aminoácido. Então, quando a gente vê essa representação de mutações, por exemplo, ela vai estar a representação ou na forma de, eu vou mostrar a seguir para vocês, de nucleotídeo, ou na forma de aminoácido, onde a gente sempre tem o aminoácido selvagem e o aminoácido mutado. Isso é muito comum, a forma mais comum de representar. Esse tipo de alteração, apesar desse desenho ser um desenho um pouco complicado, eu queria que vocês acompanhassem aqui. O que nós estamos vendo é o processo de síntese de proteína, que é chamado de tradução, como a gente comentou lá. Essa bolinha aqui é o ribossomo. E essa faixa que a gente está vendo aqui com as letrinhas é o RNA mensageiro. Lembre-se que a gente falou aquilo, que o RNA mensageiro tem U ao invés de T. Então, essa trinca aqui, A, U, G, é um códon. Isso aqui a gente chama de anticódon e ele está presente no RNA transportador. O que é o RNA transportador? Ele também está no citoplasma da célula e ele está acoplado, como o nome diz, a um aminoácido. Então, cada RNA transportador carrega um aminoácido e através desse sistema de códon e anticódon é que a codificação gera o aminoácido. Então, aqui vocês estão vendo o aminoácido metionina, que é sempre o primeiro aminoácido a ser colocado em qualquer proteína eucariótica, humana principalmente, e já tem o segundo aminoácido aqui, a prolina, que vocês estão vendo aqui embaixo, sendo carregada para encaixar, e aqui à direita você já vê a síntese da proteína. Primeiro ela encaixou a metionina, depois a prolina. Tá? Então ele vai sendo sintetizado dessa forma, conforme o ribossomo vai correndo ao longo do RNA mensageiro. Então, exatamente aquilo que eu tinha comentado. Se aqui você tem uma mutação pontual no DNA, ela vai se refletir numa mutação pontual no RNA, e aí ele vai trazer o aminoácido errado, se for uma mutação que altera o códon e altera, portanto, o aminoácido. A grande maioria das mutações não alteram, porque elas acontecem na terceira posição do códon, e como vocês lembram que eu mostrei para vocês, nós temos 20 aminoácidos, mais 64 combinações de 3 nucleotídeos. Então, várias dessas combinações significam o mesmo aminoácido. E assim, se houver mutação, em geral, na terceira posição do códon, ela não significa uma mutação que altera o aminoácido, portanto, é o que a gente chama de mutação silenciosa. E aqui um conceito bem importante, é o conceito de SNP. Então, SNP, que é um nucleotídeo, o polimorfismo de um nucleotídeo único, uma única posição. Então, aqui está mostrando 2 pessoas, e elas são iguais nessa sequência de 5 nucleotídeos aqui, o A, o A, o A, o C, o T e o A são iguais, mas elas diferem nesse par de base aqui, onde ela tem C e G, e o homem tem T e A. Isso é chamado SNP. O SNP é a maior fonte de variabilidade humana. 90% de todas as variações genômicas humanas são desses tipos SNPs, que todos nós temos. E elas aparecem, na média, uma vez a cada 1.300 bases ao longo do genoma humano. Então, são frequentes, mas uma frequência baixa, como vocês estão vendo aí, constitui 90% de toda a variabilidade humana. Ou seja, se 90% das diferenças entre os seres humanos significa um SNP a cada 1.300 bases, significa que nós somos iguais, os nossos genomas, em mais de 99% das posições.
bem mais que 99%, 99, alguma coisa por cento. E a variação é basicamente SNPs, e depois aquelas outras diferenças que a gente já comentou na aula anterior, rearranjos, duplicações, amplificações, inserções e deleções, que são muito menos frequentes do que os SNPs. Então, qual a diferença de SNP e mutação? Mutação, na verdade, já deixou de ser um termo técnico, porque caiu no jargão popular e se usa mutação para um monte de coisas. Mas, do ponto de vista técnico mesmo, o SNP ele tem que ter uma frequência de mais de 1% na população. Tá? Se você tem uma mutação que tem mais de 1% de frequência na população, ela é um SNP. Se você tem uma mutação que ela tem menos de 1% de frequência na população, ela merece receber esse nome de mutação. Mas, no fundo, é a mesma coisa. É uma mutação, é uma alteração de base única. E aqui cabe a gente relembrar, foi uma pergunta boa que foi feita no final da aula, mas que eu acho que é uma dúvida que sempre aparece. Qual é a diferença, ou como é que a gente diferencia mutações germinativas de mutações somáticas? E eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque, para vocês entenderem, genética, desde que ela nasceu, e a genética humana, o que é a genética humana? A genética humana é basicamente o estudo da hereditariedade. Quais são as características que a gente transmite de pai para filho, de mãe para filho, e como as doenças que já são transmitidas dos pais para a criança. Basicamente foi esse o início, e até hoje é a grande parte do estudo e dos exames e de todo o trabalho da genética humana é olhar para mutações germinativas, alterações germinativas. Então, essas alterações estão presentes no óvulo ou no espermatozoide, ou no óvulo e no espermatozoide, portanto são hereditárias, e podem causar uma série de doenças, além do câncer familiar hereditário, que é uma predisposição a câncer. Existem várias mutações que a gente sabe que são transmitidas, e quando o pai é portador e a mãe também é portadora, e o filho tem o azar de receber as mutações de ambos, ele vai ter a manifestação daquela doença, daquela síndrome, se ela for autossômica recessiva. Se ela for autossômica dominante, significa que ela já estava presente ou no pai ou na mãe. Em contraste, as mutações somáticas são mutações que acontecem no decorrer da vida da pessoa. Então, elas podem acontecer, claro que nos tecidos não germinativos, não são herdadas, portanto, também não são transmitidas. Tá? E o câncer, que é uma doença genética por definição, a maior parte dos cânceres são derivados de mutações somáticas, não são de origem hereditária. A gente fala hoje em torno de 10%, talvez 15% dos tumores têm uma origem hereditária. Então, o que aconteceu? Profissionais médicos geneticistas que estudavam mutações germinativas, a mais conhecida é o BRCA do câncer de mama, por conhecerem a parte básica da genética e da genômica, também estão direcionando seu conhecimento para o estudo do câncer, no aspecto somático do câncer também. Mas é importante a gente distinguir, então, o que é germinativo, que é a genética clássica, daquilo que é somático, que não diz respeito, na maior parte das vezes, à genética clássica. Então, o que eu procurei montar nessa apresentação curta é uma visão de que, conforme a tecnologia, é a ligação entre a ciência médica e a tecnologia, a ciência diagnóstica. Conforme a tecnologia vai permitindo, nós vamos evoluindo e sendo capazes de fazer diagnósticos mais assertivos, mas também mais detalhados. O que eu quero dizer com isso? Então, aqui a gente olhar em um slide a evolução da genética diagnóstica, a gente começa com a nossa possibilidade de olhar no microscópio e ver as alterações cromossômicas, exemplificado aqui para a síndrome de Down, que é detectado simplesmente contando cromossomos. Vocês estão vendo aí que tem 3 cromossomos 21 aqui, e é assim que se faz o diagnóstico de síndrome de, se fazia pelo menos o diagnóstico de síndrome de Down há muitos e muitos anos. Quando a gente passa a melhorar a tecnologia do próprio microscópio, mas também de manipulação dos cromossomos, alguns tratamentos, a gente começa a ser capaz de enxergar alterações menores. Basicamente, o que a gente está falando aí é de tamanho de alteração. Então, também para ficar na área de genética hereditária, a gente está falando aqui das microdeleções do cromossomo 22, a síndrome de George, que a gente também pode ver através de um cariótipo mais elaborado, que consegue detectar deleções menores.
chegando a culminando com as mutações pontuais. Por exemplo, a síndrome de Noonan, que se origina de uma mutação pontual, aqui no caso está falando aqui do gene RAF1, de C para G. Então aqui o objetivo é a gente enxergar apenas uma mutação pontual. Óbvio que isso não é visualizável pelo microscópio, nem pelo melhor microscópio do mundo, pode ser um microscópio eletrônico ou de varredura, você nunca vai ver nesse nível de detalhe o DNA, a gente só consegue ver isso através de métodos de PCR ou métodos de sequenciamento, que é o que eu vou focar agora. Isso não acontece só na medicina genética, mas também, por exemplo, no câncer, vocês estão vendo aqui, novamente, usando o exemplo do cromossomo Filadélfia, que é muito conhecido e muito estudado, onde você poderia visualizar a translocação 922, mas você pode também detectar o mesmo tipo de mutações pontuais, não do cromossomo Filadélfia, outras mutações pontuais que estão envolvidas na gênese da neoplasia via sequenciamento de DNA ou via métodos de PCR. E isso também acontece no diagnóstico de agentes infecciosos, embora ainda numa intensidade talvez menor do que nas áreas de genética e de oncologia. Então, até os anos 50, a gente se baseava nos olhos e nos microscópios, seja o microscópio óptico que o Carlos Chagas usou para identificar o Trypanosoma cruzi, ou que o Dr. Jorge Papanicolaou usou para identificar células neoplásicas do câncer de colo de útero, o teste de Papanicolaou, ou que o Bloomberg usou para ver as partículas de hepatite B no microscópio eletrônico, mas o diagnóstico era feito visualmente. Depois a gente teve o desenvolvimento dos métodos baseados em anticorpos, que fazem diagnóstico sorológico, e que dominaram o cenário do diagnóstico de doenças infecciosas, onde a gente já tem uma técnica laboratorial que se finaliza em uma reação colorimétrica, e finalmente a gente teve nos últimos 20 anos, com o aparecimento do PCR e sua introdução no laboratório de biologia molecular, passar a ser a técnica dominante no diagnóstico de doenças infecciosas, e hoje a gente está vendo esse movimento em direção à utilização de tecnologias de sequenciamento também na área de doenças infecciosas, que é o que a gente passa a chamar de metagenômica e que deve ser o diagnóstico do futuro também nessa área. Bom, mas tudo que eu vou falar, basicamente, está baseado em dois princípios de manipulação de ácidos nucleicos que já são conhecidos há muito tempo e eles explicam 95% de todas as técnicas de biologia molecular, que é o princípio da desnaturação e da hibridização. Então, o que é desnaturação e hibridização? Bem, a gente já falou que o DNA é uma dupla hélice, aqui está representada por uma cadeia preta e uma cadeia amarela, que elas têm complementaridade, então vocês vão ver que A pareia com T, G pareia com C, e entre essas duas fitas se estabelecem as pontes de hidrogênio que mantêm a dupla hélice unida. Então, para a gente fazer qualquer método em que eu queira hibridizar uma sonda de DNA, colocar uma sonda para identificar aquela sequência de DNA, eu, em primeiro lugar, tenho que abrir a dupla hélice de DNA. E a maneira de abrir a dupla hélice de DNA ou é pelo uso de agentes que a gente chama de desnaturantes, como formamida, como o próprio hidróxido de sódio. Esses agentes fazem abrir por altos pHs altamente alcalinos, fazem quebrar as pontes de hidrogênio e abrir essa dupla hélice, ou de uma forma mais simples e muito mais inofensiva do ponto de vista do laboratório, que é o uso do calor. Então isso já é clássico, ao a gente expor a fita de DNA a 95 graus, as pontes de hidrogênio são quebradas e a dupla hélice abre. Depois, quando você resfria, ela torna a se fazer, é uma reação reversível, essa desnaturação do DNA pelo calor. E quando você abre, você permite, que é o que está mostrando aqui, nessa pedaço do slide, que uma sonda ache no DNA exatamente a sua região complementar. Então, quando você abre e você coloca a sonda, vejam só que ela é exatamente igual a esse pedacinho da fita complementar. Só que como a sonda é muito menor do que a fita complementar, ela acaba estabelecendo essas ligações de forma mais eficiente, mais rápida principalmente, do que a própria religação da fita-mãe com ela mesma. E aqui, então, o que acontece? Se a gente tiver uma sonda que não é complementar, totalmente complementar ao template, a fita-mãe, então vocês estão vendo aqui que ela é complementar T, T, A, C, G, A, mas aqui não, ao invés de um A, ela tem um G,
você vai ter, o G não é capaz de parear com o T, e essa sonda não consegue se ligar tão bem ao seu template e não vai conseguir dar um resultado positivo. Então, é assim que a gente identifica ou deixa de identificar mutações. Se a sonda for exatamente complementar nessa posição a uma mutação, ela vai dar positivo para aquele DNA mutado, e ela vai dar negativo para o DNA não mutado. E, claro, quer dizer, como é que essa sonda torna visível esse tipo de ligação, se ocorreu ou não? É através da marcação dessa sonda com algum tipo de composto que gera cor, que gera luz, que gera fluorescência. Tá? E aí, então, eu vou chegar a culminar com a invenção do método de PCR, que é a maior, sem dúvida, foi a maior invenção das ciências biológicas dos últimos 50 anos, que foi feita por esse sujeito que vocês estão vendo aqui, o Kary Mullis. Então, Kary Mullis era um técnico de laboratório, ele não tinha PhD, trabalhando numa empresa de biotech, uma das primeiras empresas de biotech que surgiu no mundo, na Califórnia, nos Estados Unidos, e ele era encarregado de fazer a síntese dessas sondas que eu estava comentando com vocês. E era um processo muito tedioso, muito de baixo rendimento. E um dia ele idealizou, ele teve um insight, um momento eureka, e ele idealizou uma maneira mais fácil de produzir DNA in vitro. E ele bolou, basicamente, na cabeça dele, um método de PCR, que consistia em você ter aquelas sondas grudando em regiões próximas do DNA, duas sondas, uma sonda que gruda numa fita e outra sonda que gruda na outra fita, e que elas estivessem numa distância não muito longa uma da outra, e que ao fornecer essas sondas, mais os nucleotídeos, que são os tijolinhos A, C, T e G, que formam o DNA, e uma enzima, DNA polimerase, a enzima reconheceria essa sonda como o local de início da síntese e iria colocando os outros nucleotídeos completando a fita, ambas as fitas aqui. Tá? E ele fez isso, provou que isso funcionava, provou que isso funcionava, só que é um processo que a cada ciclo ele tinha que esquentar novamente a mistura para quebrar as pontes de hidrogênio para a sonda voltar a grudar. Então, é um processo bastante ineficiente, porque a DNA polimerase, toda vez que ela era submetida ao calor, ela degradava. Então, ele tinha que abrir o tubinho, botar mais DNA polimerase, esquentar, esfriar, botar mais DNA polimerase, esquentar, esfriar. Mas ele provou que isso funcionava e mais ou menos na década de 80, no começo da década de 80, ele mostrou que ele conseguia amplificar DNA in vitro de uma forma totalmente sintética, sem um organismo vivo. Até então, a gente tinha que clonar isso dentro de uma bactéria, e a bactéria, então, é que fazia a produção desse fragmento de DNA. E essa foi a primeira demonstração de síntese de DNA in vitro, foi feita dessa forma. E aí, posteriormente, pesquisadores do mesmo grupo que ele, da mesma empresa, tiveram essa ideia de buscar uma DNA polimerase que fosse resistente a altas temperaturas. E aí eles foram na literatura e viram que lá, mesmo no Yosemite Park, que é um parque que fica próximo lá da Califórnia também, tem essas fontes de águas quentes, chamadas geysers, e eles postularam que se houvesse alguma fonte de vida que vivia nessas águas quentes, certamente ela teria uma DNA polimerase termorresistente. Assim apareceu a TAC polimerase, e aí você resolveu esse problema de não precisar mais ficar abrindo os tubos, e é o que a gente usa até hoje como ingrediente do PCR, essa enzima DNA polimerase. Parte importante que muita gente não sabe de onde vem isso, são as sequências dos primers, que são os reagentes específicos da reação. A enzima, os DNTP, são iguais para qualquer tipo de reação. Então, o que indica para a reação? O que é que eu vou amplificar e aonde eu vou amplificar? Qual gene ou qual agente infeccioso eu estou buscando? São os primers. E os primers são, portanto, sequências de nucleotídeos na faixa de 20 nucleotídeos. Um vai grudar na fita sense, fita de sentido, o outro vai grudar na fita antissense, a fita complementar, e antes de eu fazer a reação, por eu conhecer a sequência do gene que eu vou amplificar, eu já sou capaz de predizer qual é o tamanho desse fragmento de DNA que eu vou amplificar. Como é que eu obtenho essa sequência de DNA? Hoje, basicamente, tem tudo publicado no GenBank. E, na verdade, hoje a gente costuma pegar essa sequência de primers de outros trabalhos que já estão fazendo esse método de PCR. Então, é muito difícil hoje em dia a gente necessitar criar os primers.
Mas quando aparece uma coisa nova, como o Covid, esses fragmentos têm que ser criados a partir do momento que o Covid é sequenciado pela primeira vez. E isso vai acontecendo amplamente. Então, hoje, se eu quiser fazer uma PCR para qualquer gene humano, eu vou lá no GenBank, pego a sequência daquele gene humano e ali elaboro meus primers com base naquela sequência daquele gene humano. E o PCR é uma técnica de amplificação exponencial. Então, na primeira síntese, um ciclo forma 2 fitas, e assim por diante. 2 formam 4, 4 formam 8, de forma que, afinal de 40 ciclos, que é o máximo que a gente costuma fazer de PCR, por uma série de limitações, que eu não vou entrar no mérito aqui, a gente tem uma faixa de 1 milhão para bilhão de vezes de amplificação. E aí, esse produto de PCR, de bilhões de fragmentos, ele é visualizado no caso da medicina diagnóstica, e ele, estando presente, é positivo, estando ausente, é negativo. O grande problema do método é justamente sua maior virtude. Por ser uma técnica de amplificação, se eu pegar um tubinho de PCR pós-amplificação de 100 microlitros e colocar numa piscina olímpica, cada 100 microlitros da água dessa piscina tem 400 moléculas. Então, laboratórios que fazem muito PCR, que tem muito problema com contaminação, porque o produto de PCR é exatamente aquilo que eu quero amplificar. E se aquilo, de alguma forma, contamina a minha mistura de reação, o mesmo ambiente físico do laboratório, a gente passa a ter falso positivo a todo momento. Por isso que o laboratório de PCR é dividido em 3 salas, e ele segue um fluxo de trabalho da extração para a montagem da reação, para a amplificação e detecção, que é a sala dita suja, porque aqui é onde você trabalha com os amplicons. E normalmente a gente não quer que haja refluxo pela chance de contaminação. A gente trabalha também com os laboratórios sofisticados que têm pressão negativa e pressão positiva, de forma que evita-se que nessas 2 salas entre material amplificado e que dessa sala saia material amplificado. Além do uso de material próprio de laboratório, como aventais, canetas, etc., que não podem ser levados daqui para cá pelo risco de contaminação. Mas uma limitação que logo apareceu para o PCR é que ela não era uma técnica quantitativa, embora a gente tivesse uma tendência, para quem nunca viu isso, é um gel, era a forma como a gente analisava o PCR depois que ela terminava, corria-se um gel. Esse é o amplicon, esse é o material amplificado. Eu colocava uma escadinha aqui de peso molecular, então eu sei que aqui essa banda corresponde a 600 pares de base, esse fragmento tem 800 pares de base. O que eu estou mostrando para vocês aqui é um gel de mundo real de 3 amostras diferentes de hepatite B, que tem números diferentes de cópias. Essa amostra 1 tinha 1000 cópias, essa amostra 2, 1 milhão de cópias, essa amostra 3, 100 mil cópias. E normalmente a gente corre um tubo só. Isso que vocês estão vendo é uma diluição seriada de cada uma dessas amostras. Então aqui ela está pura, 10 vezes diluída, 100 vezes diluída, etc. Se eu olhar só para esse primeiro fragmento aqui, uma amostra com 1000 cópias, uma amostra com 1 milhão de cópias, uma amostra com 100 mil cópias, elas se parecem exatamente iguais. Porque o PCR é um método de endpoint amplification, ou seja, eu só abro o tubinho com 40 ciclos. Nesse momento já houve uma saturação. Então, eu não consigo distinguir pela quantidade de produtos de PCR formado quanto eu tinha no início da reação. E por isso, os avanços na química de fluorescência, nas técnicas de marcação de oligonucleotídeos, na miniaturização dos letores de fluorescência, na própria tecnologia dos termocicladores, permitiu o aparecimento do PCR, denominado PCR em tempo real. E o PCR em tempo real, o que é? Ele, ao invés de ele só olhar o produto da reação após os 40 ciclos, ele vai monitorando a formação do produto de PCR a cada ciclo, como vocês estão vendo aqui. Como? Eu tenho uma microcâmera, que é uma microcâmera de CCD, igual essas câmeras que a gente tem no celular, etc., só que ela é miniaturizada, e que ela vai, a cada ciclo, ela tira uma foto idosa quanto sai de fluorescência daquele pocinho, e vai acumulando. Dessa forma, eu consigo analisar na fase de crescimento exponencial da reação, e aí sim eu tenho as amostras que tinham maior quantidade de template, elas sobem primeiro. Eu tenho um acúmulo de fluorescência muito maior nos primeiros ciclos. Enquanto que a PCR, como a gente acabou de ver, de endpoint, eu estaria olhando todas essas amostras aqui no final, onde elas são indistinguíveis. Mas neste momento, que é durante a ciclagem, eu consigo distinguir claramente, elas guardam uma proporção direta entre fluorescência e quantidade daquele template, daquele material original que eu comecei a trabalhar.
Então, esse foi o grande avanço do PCR em tempo real. Em primeiro lugar, a possibilidade de quantificar. Em segundo lugar, que como ele analisa sem eu ter que abrir o tubinho, porque a fluorescência é medida diretamente na placa, ele é muito menos suscetível à contaminação, porque eu não faço manipulação de amplicon, que era para correr no gel. O gel mesmo tinha uma grande quantidade de amplicon. Isso gerava esse problema de contaminação, que é muito mais restrito quando eu trabalho com PCR em tempo real. Também pode acontecer. Então, são essas duas grandes vantagens que o PCR em tempo real acrescentou ao PCR convencional. E hoje, praticamente, se você for num laboratório de rotina de biologia molecular, você já não vê mais ninguém fazendo PCR convencional. É quase só PCR em tempo real. A não ser quando você utiliza isso para etapas iniciais do sequenciamento, que a gente vai falar depois. E como é que o PCR em tempo real gera fluorescência? Esse é um processo engenhoso em que, além da gente ter os primers, como vocês estão vendo aqui, ó, um primer aqui e o outro primer aqui, eu tenho como se fosse um terceiro primer, que aqui nós chamamos de probe, de sonda, que fica no meio do caminho entre os dois primers. Essa sonda ela tem uma molécula fluorescente, uma molécula que bloqueia a fluorescência desse fluoróforo que está aqui. Quando eu tenho a síntese da fita de DNA, portanto, os primers anelaram, encontraram o seu template e iniciou-se a síntese, a TAC polimerase vai sintetizando, e quando ela encontra a sonda hibridizada, porque ele também encontrou o seu local, fita complementar no DNA, ela corta essa sonda e libera a fluorescência. E a fluorescência passa a florescer porque ela não está mais sob o efeito do bloqueio, do bloqueador, uma vez que isso foi liberado para a solução por essa atividade. Essa atividade a gente chama de atividade exonucleásica da TAC polimerase, e eles deram o nome de Pac-Man em brincadeira com o Pac-Man, que é o bicho-papão, que era um videogame muito popular quando eu era jovem, quando isso foi inventado. Aí hoje acho que o pessoal nem conhece mais o Pac-Man, o bicho-papão, mas era porque ele ia comendo umas pecinhas ao longo da tela do videogame. E esse que vocês estão vendo aqui é a tela de uma amplificação de PCR em tempo real. Então, de cada curva dessas é uma amostra. Amostras que amplificam nos primeiros ciclos são as que têm maior quantidade, seja lá do que for que a gente está dosando e medindo aqui, e as que amplificam mais tardiamente é que têm menor quantidade, tá certo? Cada uma dessas curvas equivale a um tubinho de amplificação. Hoje em dia a gente consegue ter 5 cores simultaneamente numa mesma curva, são equipamentos que conseguem medir 5 cores diferentes. Isso faz com que eu possa fazer um PCR que a gente chama de multiplex, onde eu posso ter 5 alvos simultâneos. Podem ser, por exemplo, 5 diferentes genes, 5 diferentes mutações pontuais do mesmo gene. A gente faz isso de rotina, ou 5 agentes infecciosos simultaneamente, como a gente quiser fazer essa reação. Então, aqui vocês estão vendo uma reação quantitativa exatamente dessas amostras aqui, onde outra vez eu não consigo distinguir nem A de B, talvez de C, mas aqui a gente vê que eles têm pelo menos 10 vezes de ordem de grandeza, e no PCR em tempo real, claramente eu consigo distinguir como? Pela avaliação do cycle threshold. O cycle threshold é este ciclo que indica quando a curva superou um cutoff de fluorescência que é pré-estabelecido. Então, essa amostra, por exemplo, ela tem um cycle threshold aqui na faixa de 11, 12, essa tem de 14, 15 e assim por diante. Tá? É assim que a gente estabelece uma quantificação de PCR. E por último, a PCR tem muitas variações, então o próprio PCR em tempo real, se for um alvo de RNA precedido de transcrição reversa, ele se chama RT-PCR, mas a gente também tem hoje o PCR digital. O que é o PCR digital? O PCR digital também é uma tecnologia utilizada para quantificar o alvo, mas ele parte de um outro princípio. Ele trabalha com PCRs com uma maneira de você diluir a amostra de forma que você tenha microesferas que se equivaleriam dentro de cada microesfera, que são gotículas de emulsão lipídica, acontece uma reação de PCR em cada uma dessas bolinhas. Então a ideia é que no final a tua proporção de bolinhas positivas e bolinhas negativas, e são esses PCRs digitais, a gente faz milhares de amplificações ao mesmo tempo de cada amostra, e depois você conta quantas são positivas e quantas são negativas. Esta proporção deveria espelhar a quantidade inicial daquele template na amostra.
mas é menos utilizado ainda em relação ao que eu mostrei para vocês anteriormente. E hoje, que estágio que nós estamos em relação à automação no laboratório de diagnóstico? Hoje, 2020, nós temos soluções totalmente automatizadas de biologia molecular. Então, eu já tenho um grau de automação onde eu coloco a amostra de um lado, todo aquele processo que eu descrevi para vocês acontece aqui dentro do equipamento. São equipamentos grandes e que são capazes de processar 90, 100 amostras simultaneamente. Ainda alguns seguem a lógica da plaquinha de 8x12, a microplaca, mas a microplaca está lá dentro, você nem vai ver essa microplaca. Então, aqui são 3 das maiores plataformas que existem disponíveis para PCR ou outros métodos de amplificação. Esse aqui utiliza o TMA, que é uma outra metodologia de amplificação parecida com o PCR, mas eles são... e tem aqui o leitor de fluorescência, o termociclador, está tudo aqui dentro da máquina. A gente não vê mais nada, só põe o reagente, amostra de um lado e resultado do outro. Os tempos são mais ou menos os mesmos, demora de 2,5 até 4, 5 horas para a gente liberar um batch. E a gente utiliza isso muito para diagnóstico de infecciosas, mas também para outras doenças que você necessite diagnóstico em high throughput, né, em alta processividade. E hoje nós estamos vivendo também a miniaturização do laboratório de PCR, que é o conceito do lab nativo. Então, vocês estão vendo aqui uma laminazinha, uma base sólida, onde eu ponho uma gotinha de sangue aqui eu tenho um laboratório de extração, aqui eu tenho um laboratório de amplificação e aqui eu tenho um laboratório de detecção. Nós estamos falando disso numa lâmina de vidro. Ou, menor ainda, onde eu tenho esculpido todos esses canalículos que, por onde a tecnologia assim chamada de microfluídica, por onde os líquidos caminham. Aqui a gente vai ter um incubador de temperatura, isso é necessário, portanto essa lâmina vai ser depositada em cima de um bloquinho que faz o esquenta e esfria do PCR, e finalmente alguma tecnologia de detecção. Então a gente já tem aqui, vocês estão vendo alguns desses sistemas, que são essas maquininhas que elas substituem não só aquela máquina gigante que eu mostrei para vocês, mas o próprio laboratório de PCR todo miniaturizado. Agora, nós estamos ainda numa fase em que esses equipamentos point of care fazem uma amostra de cada vez, portanto demora 2, 3 horas, ou às vezes um tempo um pouco menor, mas amostra por amostra. Então, a gente ainda não tem o melhor dos mundos, que seria toda essa miniaturização com high throughput. Se você precisa de high throughput, precisa trabalhar com laboratório centralizado, grandes equipamentos. E esses têm sido utilizados em point of care. Então, por exemplo, nós aqui na DASA temos esse aqui que a gente utiliza para tuberculose, esse aqui que a gente utiliza para painel de vírus respiratórios e gastrointestinais. Esse outro equipamento que vocês estão vendo aqui é fantástico, faz super rápido influenza. Todos eles devem ter uma versão para Covid, nenhuma delas disponível no Brasil, infelizmente. Mas esse é o caminho, um dos caminhos que está seguindo o diagnóstico molecular. Alguns deles são utilizados também, que tem kits para câncer, para o próprio cromossomo Filadélfia e outros diagnósticos que não são infecciosos. Agora, os diagnósticos genéticos, como eles não costumam ter urgência, não tem uma aplicação tão importante você utilizar a point of care para um diagnóstico genético. E finalizando, o sequenciamento rapidinho. Então, o sequenciamento de DNA, no final, o caminho, o ponto final dessa evolução tecnológica, porque toda essas estratégias de PCR, no final, que eu comentei com vocês, ou métodos análogos ao PCR, como os arrays, as hibridizações, buscam identificar, no caso, mutações pontuais ou alterações na sequência de DNA. Então, quando eu faço sequenciamento, eu estou indo direto para a raiz do problema e não preciso utilizar de outras tecnologias que enxergam isso de outras formas, como o próprio PCR. Mas aqui o sequenciamento é a verdade final. E as técnicas de sequenciamento que começaram sendo feitas dessa forma, aqui com isótopos radioativos, eu cheguei a trabalhar com isso, com fósforo 32. Hoje, ainda bem, ninguém mais mexe com isso, mas a gente fazia dessa forma e lia a olho. A gente sabia que nesse canalzinho aqui era T, nesse canalzinho era G, aqui era C, aqui era A, e a gente ia lendo e a outra pessoa anotando, nem computador tinha nessa época. A base disso, do sequenciamento de DNA, novamente, é uma reação de síntese de DNA, só que eu dou nessa reação de síntese, eu forneço dideoxinucleotídeos. O que são dideoxinucleotídeos? São nucleotídeos que não têm aquele oxigênio na posição 3' que dá o nome
para o DNA, a pentose, a deoxirribose, né? E com isso, quando ele é incorporado na cadeia de DNA, ele bloqueia a síntese de DNA. Então, quando a síntese de DNA, não sei se vai ficar, acho que um tempo é exíguo para explicar isso para vocês, mas o desenho é bom. Aqui está ocorrendo a síntese de DNA, certo? Nessa posição aqui, eu sei que tem um A. Então, ele vai encaixar o quê? Ele vai encaixar um T. Só que esse T é dideoxinucleotídeo. Quando o T entra aqui, para a síntese de DNA, porque a enzima não consegue mais colocar outros nucleotídeos. Então, vocês estão vendo aqui à direita o DTTP, e aqui vocês estão vendo o DDTTP. Então, vocês notam que ele tem a ausência desse oxigênio no carbono 3' ele é um bloqueador de síntese de DNA. O mais famoso deles é o AZT, que foi utilizado para tratar HIV, que nada mais é do que um dideoxinucleotídeo também modificado. Ao invés de ele ter a ausência de oxigênio aqui, ele tem um grupo azida da posição 3' que também bloqueia o alongamento da cadeia de DNA. E aí, como só existe uma base em cada posição, ao longo, quando você corre isso num gel como esse, que separa por diferenças de um nucleotídeo, ele ordena a sequência de DNA pela própria disposição no gel. A gente corre isso num gel, uma eletroforese capilar, e os picos são identificados porque cada dideoxinucleotídeo é marcado com uma cor diferente. Então, por exemplo, o C está marcado com azul, o T está marcado com vermelho, o A com verde, e o G faltou aqui no desenho, mas o G estaria com preto, por exemplo. E aí o equipamento vai lendo, cada vez que sai um pico desse, ele consegue ordenar a sequência de DNA. Isso é o sequenciamento de Sanger. Sequenciamento de Sanger tem esse nome porque o Sanger foi um pesquisador, Frederick Sanger, foi o cara que ganhou 2 prêmios Nobel. Só existem 3 pessoas na história que ganharam 3 prêmios Nobel. Ele primeiro ganhou pelo sequenciamento de proteína, ele decifrou a estrutura de aminoácidos da insulina. Na época era mais fácil sequenciar a proteína do que sequenciar DNA. E depois ele desenvolveu esse sequenciamento de DNA, que foi utilizado por muitos e muitos anos, e veio ser a base, a inspiração para esses métodos hoje chamados de NGS, Next Generation Sequencing, que aumentaram muito a potência, a capacidade do sequenciamento em relação ao que era feito com o sangue. Então aqui vocês veem, por exemplo, na família dos sequenciadores da empresa Illumina, como isso foi evoluindo ao longo do tempo, e foi aumentando muito a quantidade, o output de sequenciamento. Então, se antes a gente sequenciava aqui, vamos dizer, 1 gigabase, que já são 10 a nona pares de bases, hoje a gente, numa corrida, vai sequenciar 2.000 gigabases. Com isso, a gente consegue fazer, ou até mais que isso, 3.000 gigabases no NovaSeq, que é um dos equipamentos que nós temos também na Genuine em utilização. E isso por conta que o custo também do sequenciamento foi caindo ao longo dos anos, né? Então, foi se tornando cada vez mais acessível e, novamente, repetindo aquilo que eu falei no começo, conforme a técnica vai evoluindo, as perguntas vão sendo colocadas de uma forma diferente e sendo passíveis de serem respondidas de uma forma diferente, mais acessível e mais completa também. Então, já estou finalizando, a gente chega hoje nesse... Isso permitiu o avanço, todo esse avanço que eu coloquei para vocês, e eu não falei, mas o método de PCR o método de sequenciamento por NGS, ele se utiliza muito do PCR em várias etapas do sequenciamento também. Então, o PCR é que permitiu o aparecimento do NGS. Tá? E aí, isso foi aplicado para muitos tumores. Por exemplo, a gente tem hoje um site, um programa chamado Genoma Câncer, onde foram sequenciados um monte de amostras de tumores de diferentes tipos de câncer. Então, hoje a gente conhece muito bem o panorama genômico de cada tipo de tumor. E aqui vocês estão vendo, por exemplo, em câncer de pulmão de determinado tipo histológico, a gente sabe sequenciar, vamos supor, 100 casos de câncer de pulmão desse tipo histológico, e a gente já sabe quais são os tipos de rearranjos que são comuns nesse tumor, quais mutações pontuais são comuns, e isso forneceu a base também para a guided therapy, a terapia guiada. Então, hoje, a gente busca essas mutações, nem precisa ser por sequenciamento, porque alguém fez lá atrás o trabalho, indicou quais eram as mutações mais frequentes, e a gente pode utilizar uma técnica mais simples, mais barata e mais rápida, como o PCR, para identificar essa mutação e indicar ou contraindicar uma terapia alvo para esse paciente de câncer de pulmão. Isso existe para vários outros tipos de câncer, não só para câncer, mas, por exemplo, o NIPT nada mais é do que daquele DNA plasmático que nós falamos segunda-feira, o cell-free DNA,
eu consigo, a partir daquela pequena quantidade de self-DNA que está lá, identificar todo o genoma do feto, como vocês estão vendo aí, e o da mãe, e separar o que é de um, o que é de um outro, e conseguir fazer o diagnóstico dessas anomalias cromossômicas, ou mesmo, se eu quisesse, de mutações pontuais presentes naquele plasma, porque é tudo, a sequência obviamente, o sequenciamento identifica todo o genoma fetal presente na amostra, assim como todo o genoma da mãe. E a gente vai caminhar, é só uma questão de custo hoje e de potência, para que seja feito o genoma completo de todo mundo. Vai ser a nova impressão digital do futuro, não necessariamente feito enquanto ainda o neném está dentro da barriga, embora isso seja possível, mas após nascer, provavelmente na maternidade, como a gente faz hoje o teste do pezinho, a gente vai ter o sequenciamento, todo mundo vai nascer com o seu genoma totalmente conhecido assim que nasce. Acho que esse é o último slide. Queria deixar aqui o meu e-mail para vocês. Eu sei que foi uma pincelada muito rápida, mas foi esse o tempo que me dispôs. E eu procurei focar no PCR e sequenciamento, que compreende basicamente 95%, 96% de tudo que a gente faz no laboratório de diagnóstico na Dinuano hoje. O PCR, o sequenciamento, a Dinuano muito mais sequenciamento, mas utilizando o PCR nas diversas etapas também. E a gente aqui no Laboratório Central mais PCR do que NGS, mas é só uma questão também de tempo, como eu mostrei para vocês, do próprio diagnóstico de infecciosas, migrar para NGS também. Então, eu queria agradecer a atenção, deixar meu e-mail à disposição. Tenho um tempinho para responder, acho que uma ou duas perguntas, se o Dr. Caiati permitir. Ludi, mais uma vez, excelente aula. Essa realmente mais densa, né? Mais técnica, mas ela bebeu na fonte dos termos e dos dados que você lembrou na aula anterior. O que eu acho que é interessante dessa aula que você trouxe agora é que realmente há uma primeira análise, para quem nunca teve contato com isso, esse tema parece um pouco árido, né? Mas conforme a gente for assistindo as próximas aulas que vão entrar já no contexto clínico, esses termos vão sendo repetidos, né, o tempo todo. Então, essa aula vai servir como um excelente material de referência. A Fernanda Veloni, do Das Educa, estava falando comigo no chat agora há pouco, e ela pontuou isso perfeitamente. Essa aula pode servir como excelente material de referência para que, conforme a gente for ouvindo repetidamente esses termos e esses métodos nas outras aulas aplicados a doenças específicas, a gente volte aqui e relembre como é que esses métodos são. Eu queria propor uma frase para ver se você concorda comigo. Será que a gente pode dizer, talvez para simplificar para as pessoas, será que a gente pode dizer que PCR é uma técnica que permite você reproduzir um trecho de DNA que você conhece, e sequenciamento é uma técnica que permite você ler um trecho de DNA que você quer conhecer? Perfeito, sim. Está muito bem colocado. Para fazer PCR, eu preciso conhecer o meu alvo. Para fazer sequenciamento, eu não preciso. Mas, embora a grande maioria do que a gente faz de sequenciamento é conhecido. Então, quando eu faço, por exemplo, um exoma, eu já tenho tudo, as sequências dos primers de cada um dos genes que vão entrar naquele sequenciamento de exoma. Agora, se eu fizer o genoma completo, daí eu vou achar um monte de coisa que eu não sei o que é. Não sei se ficou claro. Tá? Mas Entendi. todos os painéis que a gente faz de diferentes neoplasias, é tudo conhecido já. Só que o que eu posso encontrar é diferenças, mutações, novidades, SNPs, que eu não tinha previsto antes, porque eu só uso os primers para definir onde eu vou sequenciar também. A gente também utiliza o PCR numa etapa antes do sequenciamento. Só que eu não sei o que vai estar presente no meio entre os primers, como eu uso a sonda Tacman, que eu comentei com vocês. No sequenciamento, eu não sei o que vai estar presente lá. Eu busco uma determinada mutação, mas eu posso achar outra mutação. No BRCA, por exemplo, isso acontece. A gente está lá sequenciando BRCA, normalmente você vai encontrar mutações que já foram descritas em todas as populações, mas não é incomum a gente encontrar uma nova mutação, tá, de BRCA. Se eu fizer PCR, como eu só estou procurando aquilo que já foi descrito, eu não vou encontrar, mas pelo sequenciamento eu vou encontrar. Entendi. Mais uma vez, então, assim, agradecendo muito essa sua aula. Realmente foi extremamente didática, porque você resumir, né, anos e anos de evolução tecnológica
e de descobertas fundamentais na biologia molecular em poucos minutos, realmente é um desafio enorme. Eu peço a todos que tenham interesse em retornar nessa aula, né, quando precisarem retomar esses termos. E queria deixar uma sugestão, de repente, para o time da GENE-1, se a gente não consegue, de repente, deixar um glossário de alguns dos termos que foram citados aqui, para que sirva como material de consulta. Então, termos como primer, DNA polimerase, PCR, SNP, coisas que a gente vai acabar repetindo ao longo do curso de forma corriqueira várias vezes, né? Talvez seria interessante se a gente elencasse e quem tiver interesse mandar os termos que quer que sejam definidos para a gente pelo e-mail, né? Ou pelos canais que tiver, quem tem meu WhatsApp, quem tem o WhatsApp do Dr. Dude também. Eu acho que um glossário faria muito bem como material de apoio a esse curso. E fica então essa sugestão. Na tela de vocês tem exposto então um QR Code para vocês darem o feedback dessa aula. O feedback é sobre essa aula, não é sobre o curso em geral, então é muito importante a cada aula dar o seu feedback. Claro que vai ser excelente, como a gente viu. Aqui também mostrando a aula de amanhã, a gente já entra nos módulos clínicos, então amanhã e depois vamos falar de neuro, tá? Amanhã vai ser neuro-oncologia, com o Dr. Felipe Almeida e o Dr. Cristóvão, sempre todo dia às 5 horas, exceto quando for feriado. Na aula de sexta-feira vai ser neurogenética, então outras alterações não oncológicas de neuro e por aí vai. A cada semana a gente vai divulgando o calendário das aulas daquela semana e vocês têm também como pano de fundo, que a gente já está circulando nos grupos, o calendário geral do curso. Dude, eu deixo mais uma vez para você umas suas considerações e em seguida a gente encerra essa transmissão porque tem mais aulas em seguida. Um abraço para todo mundo, mais uma vez obrigado pela audiência. Obrigado a você. Eu só queria agradecer também e pedir desculpa algumas coisas que talvez tenham ficado pelo caminho, mas tá o e-mail aí, a gente responde. Eu acho que deu para ver uma ideia do panorama geral. Na verdade, o que eu tentei mostrar de forma rápida é que está tudo culminando para o sequenciamento, e o sequenciamento vai ficar cada vez mais acessível, mais barato, mais miniaturizado, e a gente não vai mais fazer todo esse outro monte de tecnologias que a gente comentou aqui, porque a gente vai utilizar o sequenciamento. Mas, só para dar um exemplo bem real, presente, hoje nós estamos com esse problema no diagnóstico do Covid, do SARS-2, como todo mundo está sabendo, do coronavírus. Todo o diagnóstico que a gente está fazendo é baseado em PCR, nós e o mundo inteiro. Ninguém está utilizando NGS ou sequenciamento para fazer diagnóstico. Então, esse estado para usar numa emergência rápido, em high throughput, um grande número de amostras, ainda não chegou. Ainda a técnica do sequenciamento é muito manual, demorada e não atende ainda esse tipo de necessidade. Tá? Só para contextualizar o momento atual. Obrigado, pessoal. Boa tarde.